Você já parou para pensar a dificuldade que é desenvolver uma nova capacidade, ou seja, uma nova competência ou habilidade? As habilidades que são mais intuitivas, são mais automáticas, aquelas que estão mais intrínsecas na nossa forma de agir, de pensar, ou até mesmo na nossa forma de comunicar, nós classificamos essas capacidades, essas habilidades de soft skills. Mas a grande questão aqui que a gente vai tratar nesse nosso vídeo de hoje é como você desenvolver hard skills, que são aquelas que exigem repetição. Você sabe a hora certa de parar, de chegar ao seu objetivo, saber encontrar as suas referências? É isso que nós vamos ver nesse tópico desse nosso vídeo, como você utilizar as estratégias da programação neurolinguística para desenvolver competências e habilidades. Roda a vinheta e vem comigo. Um comportamento, ele é resultado muitas vezes de todas as experiências que você teve na vida, né? E essas experiências foram realizadas, operadas, algumas foram testadas, validadas. Um bom exemplo disso é a forma como você anda de bicicleta. Você que aprendeu a andar de bicicleta, seguramente você deve ter levado algumas quedas no início, aprimorado a sua capacidade de equilíbrio, de direção, de orientar-se para o caminho certo, muitas vezes entendendo que você não poderia ficar pedalando e freando ao mesmo tempo. São várias habilidades motoras e que hoje você faz isso automaticamente. Isso ocorre porque o teu sistema nervoso, ele é preparado para aprender tudo aquilo que você repete. E o mais interessante disso é que ele não aprende somente as coisas positivas, ele também aprende as coisas negativas. Você aprendeu a ter ansiedade, você aprendeu a reclamar, você aprendeu a ter um pensamento negativo. Que tal agora você parar por alguns instantes e pensar: como eu posso aprender aquilo que realmente eu desejo? Que tal você aprender um novo idioma? Ou de repente aprender uma nova habilidade motora? Aprender a se comunicar melhor? Ou, de repente, você simplesmente quer apenas aprender a modular sua ansiedade e dormir de forma mais profunda e reparadora durante a noite. Tudo isso baseia-se da ideia de que você precisa desenvolver um novo comportamento. Bem, na nossa fase adulta, desenvolver novos comportamentos não é uma coisa tão fácil como era quando você era muito criança, jovem. Quando nós somos jovens, o nosso cérebro ele é uma máquina de aprendizagem, uma esponja. Basicamente, ele é capaz de aprender tudo que vê, que escuta, que sente. Com o passar do tempo, ele vai cristalizando essa capacidade de aprender novas habilidades e competências e capacidades e vai realmente dando importância àquilo que é repetido, ou seja, aqueles comportamentos que ele enxerga que são importantes pela repetição e pelo reforço que você faz durante o seu dia. Isso faz com que agora você passe por uma curva de aprendizado muito mais profunda do que você tinha quando você era criança. Pensa comigo, quantas vezes a gente decidiu aprender a acordar de manhã cedo ou aprender a ler com foco e concentração? A PNL, ela é uma disciplina com foco em treinamento comportamental. O que significa isso, Eduardo? Que nós acreditamos na hipótese de que quanto mais você treina um comportamento, melhor você se prepara para internalizar, aprender e desenvolver aquele comportamento. Que nada adianta se você ficar apenas ensaiando mentalmente. Você tem que partir para a prática. Agora, pensa comigo, qual a principal dificuldade disso? É saber o como fazer. Muitas vezes ficar só assistindo vídeos no YouTube, lendo livros, não é suficiente para que você desenvolva novos comportamentos. Você vai ter que ter, em algum momento, um plano para você seguir para alcançar aquele objetivo que você deseja. E esse plano ele começa por uma ideia bastante simples. A ideia de que você tem que saber o que você quer. O estado desejado, o objetivo, aquela competência ou capacidade que você quer alcançar tem que estar muito bem definida. Por quê? Porque ela vai ser a referência que você vai precisar utilizar para desenvolver o seu comportamento e evitar que você tome escolhas desnecessárias ou que você vá por um caminho que não vai te levar ao alcance daqueles objetivos
ou muitas vezes ficar apenas circulando dentro da mesma ideia sem evoluir, crescer e se desenvolver. O que você precisa de fato é entender que além do seu estado desejado, você tem que também refletir sobre como você está hoje e o que você precisa desenvolver para alcançar esse estado desejado, esse objetivo. A essa estratégia, a PNL ela deu um nome, chama-se TOTS. O TOTS é uma abreviação bastante simples de testa, opera, testa e sai. Para a programação neurolinguística, o mais importante é que quando você esteja treinando esse comportamento, você saiba exatamente quando você vai sair dele, ou quando você vai checar e dizer, concluído com sucesso. Para isso, você tem que ter critérios bem definidos. Quantas vezes você vai treinar, durante quanto tempo, quais são as imagens, sons e sentimentos que você vai validar para definir que você alcançou aquele objetivo. Um bom exemplo disso, vamos imaginar que você queira aprender a fazer malabares. Você tem que definir primeiro qual é o tipo de malabares que você vai precisar treinar. Como você vai treinar isso? Com uma bolinha, com duas bolinhas? Quantas vezes você vai executar esse comando? 1, 2, 3? Durante quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? E como você vai saber que você já pode deixar de ficar treinando com uma bolinha só e para 2 ou para 3? Esses critérios que definem, por exemplo, que você já está próximo de alcançar seu objetivo, são fundamentais para te orientar à excelência daquilo que você quer desenvolver, aprender e se capacitar. Agora pensa comigo, se você não tem critérios bem definidos, existe um risco muito grande de você ficar em loops, fazendo a mesma coisa, não sai do lugar, fica só aprimorando e não desenvolve. Isso acontece muito com as pessoas perfeccionistas. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é assunto para outro vídeo. Vamos voltar à estratégia TOTS. Então, dentro da primeira etapa do TOTS é o testar. E o que é que eu testo? Eu comparo o meu estado presente, ou seja, aonde eu estou agora, com o desejado, com aquilo que eu quero alcançar. Essa diferença é o que eu preciso desenvolver. Por exemplo, vamos imaginar que você deseja emagrecer. E emagrecer significa para você que tem 100 quilos ter 90. Quando você se compara a uma pessoa de 90 quilos, você tem que pensar quais são os comportamentos que essa pessoa tem, quais são os pensamentos que ela desenvolveu, o que é que ela sente quando ela está comendo. É a partir daí que você vai definir exatamente qual vai ser o seu plano de mudança. Esse processo de mudança vai ocorrer agora que você vai treinar, comer melhor, fazer atividade física, de repente começar a se imaginar em um corpo mais magro, ou um corpo mais saudável. E a partir daí, você definir esses critérios, você vai definir quantas vezes você vai repetir esse comportamento, durante quanto tempo. A melhor forma de você saber disso é modelando uma pessoa que já fez isso. Você sabia que essas pessoas estão à sua volta? A gente vai ter uma aula sobre modelagem ainda aqui, tá? Mas vamos voltar ao nosso tema, estratégias TOTS. Bem, dentro da estratégia TOTS, o primeiro teste é você comparar o teu estado atual com o teu estado desejado. Definir esses critérios. E logo depois você vai operar, claro. Você vai aprender. Você vai repetir aquilo. Você vai se condicionar. É mais ou menos como uma preparação. Pensa comigo, para você comer de uma forma mais lenta, degustando a alimentação, você não vai adquirir esse comportamento apenas imaginando numa única vez. Você vai ter que treinar, comer lentamente, mastigar várias vezes. Durante quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Eu não sei quanto tempo você vai precisar. Eu só sei que algumas pessoas precisam de menos tempo, às vezes 2 ou 3 semanas, outras pessoas precisam de meses. Essa capacidade que você tem de definir os seus critérios é a sua principal inteligência emocional. É quando você desenvolve o autoconhecimento e perceber como você aprende. A partir dessa operação, você sabe qual o momento que você vai sair desse loop. Que você vai dizer assim, poxa, eu não preciso mais me preocupar com isso. Isso já está acontecendo automaticamente. É a partir daí que você vai ter que testar mais uma vez, para verificar se você realmente está dentro daquele peso adequado que você se preparou, por exemplo, ou se você já está lendo a quantidade de palavras que você definiu quando você desejou ter mais foco e concentração. É quando você percebeu quanto você ganhou a mais,
de resultado financeiro dentro da tua empresa ou na tua venda. É quando você perceber que você está falando mais do que você falava antes. Isso está desenvolvendo a sua capacidade comunicativa com as pessoas. É esse critério de saída que vai fazer com que você evite que você fique fazendo mais do mesmo. Aí sim, é o último S, né? É a última letra do TOTS, é a saída. Você sai. Só que algo que poucas pessoas se preocupam é que você sai para onde? Sempre que você for pensar no desenvolvimento de uma capacidade, você tem que sempre refletir sobre a seguinte perspectiva. E depois? O que eu faço depois que eu desenvolvo essa competência? Eu vou ensinar isso para outra pessoa, eu vou evoluir, eu vou aplicar isso em outros cenários, se desenvolver. É aí onde a PNL se destaca, porque agora a gente vai aprender estratégias. Mas calma, isso é assunto para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, inscreva-se no meu canal agora e curta. Vamos divulgar a PNL de forma prática, aplicada, para que você possa melhorar a sua vida e se tornar um agente de mudança. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!